Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 27 em diante, que diz assim: Quando Davi chegou a Manaim, soube filho de Naás de Rabá dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel de Lodebar, e o gileadita Barzilai de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grão torrado, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabia que o exército estava cansado, com fome, com sede no deserto. Isso, aplauda Jesus. E desde de tarde, quando estava trabalhando, o Senhor trouxe a respeito do capítulo 17, esses 3 versículos, que é o versículo 27, 28 e 29, falando acerca de tratamento para Davi, que é um texto de Davi, também é uma cura, porque o Senhor sabe como tratar do escolhido, e não dá para escolher a forma como Deus vai tratar, é Ele quem decide, é Ele quem escolhe. Ontem, acerca também da palavra, meditando lá sobre a viúva de Serepta, uma das coisas que o Senhor me fez ter a percepção do texto foi justamente a parte em que o filho dela morre, e parece que após ele voltar a viver, o Senhor o cura aquela mulher. A dor que cura uma outra dor, um processo que cura, um sofrimento que cura, porque em alguma das vezes é isso que Jesus faz. Ele usa o nosso processo atual para nos curar de coisas passadas. Ele usa a adversidade atual só para curar o meu coração de coisas antigas. E quando o Senhor ordena ao profeta Elias que vá até Serepta, e a ordem de Deus é: Elias, vai lá, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. E aí você conhece o texto, você sabe que quando Elias pisa em Serepta, na entrada, ele observa uma mulher que cata gravetos. Era a última refeição dela e mal ele sabia. Elias veio do ribeiro de Querite, então estava acostumado a beber da água e comer o pão e a carne que os corvos traziam. Elias estava acostumado com a providência de Deus, com a provisão de Deus. Então eu imagino que Elias também acreditou que essa viúva tinha alguma coisa. Se os corvos o alimentou, quem dirá essa viúva, não é? Só que diz a Bíblia que enquanto ela vai buscar água para o profeta, e o profeta pede um pouco de pão, em algumas traduções um pedaço de bolo, ela declara, e ele entende por que é que ele está ali. Porque pessoas são agentes de cura na nossa vida, e não dá para negar que tem pessoas que são instrumentos de Deus. Elas vão despertar a ferida, mas também vai apresentar a solução do problema. E quando Elias pergunta, porque tem perguntas que só a gente ouvir dói na alma, é melhor não tocar nisso, é melhor não falar sobre isso, pula essa etapa da minha vida. E aí ela declara: não tenho nada. E para piorar a situação, o que temos aqui é para eu e meu filho, comeremos e morreremos. Aí Elias entende que o Senhor o levou para ali, não foi para provar Elias, mas foi para que Elias, através dele, o Senhor fosse glorificado. Não rejeite. Talvez Deus te colocou do lado de alguém difícil de lidar.
Talvez o Senhor te colocou do lado de uma pessoa amarga. Talvez Deus te colocou do lado de uma pessoa que você fala uma coisa e ela entende outra. Mas se você insistir, entendeu, né? Se você perseverar, Deus te fará compreender que por trás disso existe uma ferida aberta. Ela só não quer que você descubra ela. Elias entende: Deus não me trouxe aqui para passear e nem ficar observando o ambiente. Essa mulher precisa. Ô gente, sabe o que é bonito? A maior providência de Deus não é a farinha. Porque Elias declara para ela: faz primeiro para mim e depois para você e teu filho. E Elias ainda libera: não vai faltar farinha na panela, e o azeite da botija não acaba. Come o profeta, come ela e come o filho muitos dias. Só que o filho dela adoece. Eu vou entrar no texto que lemos. Quando o filho dela adoece e morre, ela vai até o profeta e ela fala: vieste a mim me atormentar, trazer à minha memória o meu pecado. Aqui está a chave, porque ela vai declarar. E algumas vezes, para alcançarmos o milagre, precisamos declarar. Qual é a declaração que ela fala? Vieste aqui para trazer à minha memória o meu pecado. Então peraí, não é Deus que não perdoou, é ela que não aceita o perdão. E a culpa causa em nós ferida. Pare de se culpar, aceita o perdão. Pare de se culpar, aceita o perdão. Pare de se culpar, aceita o perdão. O perdão não é do homem, o perdão não é do amigo, o perdão não é do parente, é o perdão de Cristo, é o perdão dele. Aceita o perdão. Cura, teu nome é cura. Aí Elias pega o menino e vai para o quarto. Ó Deus, até essa pobre viúva, até ela vai ser atingida por minha causa. Não tente entender quando Deus parar para curar alguém. Tu é o profeta, tu não é Deus. Tu é o profeta, tu não é Deus. Tu pode ser a boca, mas tu não é a palavra que fala. Você entendeu? Você pode ser o agente, mas não é você que manda. Elias está tentando entender: Senhor, é por minha culpa. Elias, para de bobeira. Eu te coloquei aí, mas não pode se culpar por uma coisa que sou eu que estou espremendo ela. Elias, tu não pode tomar para você. Irmãos, porque alguém do teu lado, quem sabe, está aí dizendo: e para cada vez que você fala algo, ela grita ainda mais mas não é com você. Calma, homem, calma, mulher, você entende? Não é com você. O menino volta à vida, e quando o menino volta à vida, ela diz assim: agora sei que tu és profeta, e a palavra dele na tua boca é verdade. A morte do menino curou ela de coisas antigas. Só Deus faz esses negócios. A morte que cura, a doença que cura, o processo que cura, a prisão que cura. Entende? Foi naquele processo que ela revelou que estava dentro. E depois que o Senhor alcançou a família, a casa, o menino com vida, ela declara: agora sei. Ou seja, foi curada. Termina um ciclo. Davi também precisava ser alcançado. Davi também precisava ser alcançado. Eu enfatizei com os irmãos a respeito da viúva de Sarepta, porque tem situações em nossa vida em que ficamos presos por anos sem perceber. Só percebemos depois que nos causou muito dano.
Davi, no capítulo de número 17, precisava ser curado. Só que Davi não precisava ser curado por bajulação. Davi não precisava ser curado com presentes. Davi não precisava ser curado com embaixadores, ministros. Davi não precisava ser curado passeando. O processo de cura de Davi é interno. E quando eu falo de cura, eu falo de uma transformação. Eu falo do acesso para uma nova história, o acesso para um recomeço. A gente conhece a história do rei Davi, o pecado dele com Betseba no capítulo 11, uma espada que desce no capítulo 12, um filho que acaba abusando da própria irmã no capítulo 13, e um terceiro filho que mata Aminon, que abusa de Tamar. O capítulo 14 é o capítulo em que Absalão acaba tomando o trono do próprio pai. Uma ferida na alma de Davi se abre. O Senhor já o perdoou, mas ele tem sérias consequências e vai precisar lidar com isso. E vê se não é ruim quando você tenta viver algo novo e nem o irmão do lado te perdoa, mas faz questão de te lembrar que naquele dia você errou, que naquela hora você errou, que era para você ter falado de uma forma e você falou de outra, que era para você ter uma tal decisão e você tomou errada. Davi, no capítulo 14, no capítulo 15, ele deixa o palácio, ele abandona o palácio. Só que não dá para negar que o deserto nos expõe, e dura coisa é ser exposto por Deus. Dura coisa é quando Deus expõe o nosso processo. Sim, também para algumas vezes acontecer a cura, o Senhor vai nos expor. Você lembra da mulher encurvada, 18 anos, um espírito de enfermidade sobre ela. Certa vez Jesus é o pregador da sinagoga, a palavra, a oportunidade está com ele. Irmãos, Jesus está falando, mas enquanto ele fala, ele está observando cada um. Jesus está falando, porque o culto não é para o homem, o culto não é para o ministério, não, o culto também não é para o pastor, o culto é para Deus. Ele está pregando, mas ele observou uma mulher que sentou lá no cantinho, mal podia se erguer pela debilidade do seu corpo. De repente, porque ele é desses, de repente, vou repetir, porque ele é desses, de repente, vou repetir, porque ele é desses, de repente, vou repetir de novo, porque ele é desses. Beth, ele opera com data marcada, sim, sim. Ele disse para Marta e Maria descansar, porque ele chegaria, e chegou. Ele trabalha com tempo, sim, também. E algumas vezes ele chega depois do previsto, chega, mas em algumas vezes não tem hora marcada. Em algumas vezes o dia não é dia propício para milagre. Em algumas vezes o ambiente não é ambiente para aquilo ser manifesto. Mas quando ele decide, não tem homem que impeça. Quando ele decide, não tem fariseu que impeça. Ah, irmãos, eu vou liberar isso daqui, porque é uma batalha no mundo espiritual. Há um demônio que puxa de um lado e o anjo que diz: solta, solta. Não, não, eles não vão resistir por muito tempo. E eu dou alguns segundos. É debaixo de autoridade. É sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. É no glória da igreja, é no aleluia da igreja, é no levantar das mãos e adoração. E alguns vão contar 30 segundos. Se prendeu, vai ter que soltar. Se prendeu, vai ter que soltar. Se prendeu, vai te amar. Se prendeu, vai, eu não sei. Se prendeu a mente,
saúde de alguém na tua casa. Eu não sei se prendeu a expectativa de alguém lá. Eu não sei se prendeu a saúde, mas se prendeu, o tempo está contado e tem que soltar. Solta o que é dela, solta o que é dele, solta, solta, solta. Você está aqui? Você está aqui? Então recebe. Solta, solta, solta. É mais manaio. Vai pegar um negócio aqui, vai pegar. É minha súria. Ai, irmãos, eu estava em casa e Deus falou comigo: deixa o céu falar pela tua boca. É, jamais. Meu caderninho tá ali, mas não tá anotado. Não, hoje é o que Deus quer. Então eu vou falar: solta, solta. Solta o marido, solta o filho, solta a neta, solta a adolescente. Tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar. Não vai ficar com esse aspecto de demônio. Esse aspecto de demônio não. Culto que ele é o mensageiro, demônio não prevalece. É por isso que ele vai expor. Vem pro meio, minha filha. Vem pro meio, meu filho. Você queria ficar quietinho, né? Mas não tem como. Não tem como. Aí vem até encurvado. Só que tu já viu o encurvado diante de Jesus continuar encurvado. É, nem o incrédulo permanece incrédulo. Quem dirá o enfermo? É mais forte do que ele, né? É mais forte do que ela, né? E ela não consegue se libertar sozinha. Tem problema não, porque ele está pregando, mas está operando. Vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. Ele está pregando, mas está operando. De repente ele libera a palavra, mas também tem horas, irmãos, que não é só palavra, é toque. Aleluia! Em alguns casos é a palavra que é liberada, e o efeito é só por ela, mas em outros também ele toca. Aí alguém tem que dizer assim: que horas foi a palavra? Que horas foi a oração da cura? Que horas foi a hora do louvor? Por quê, meu filho? Porque enquanto a senhora estava lá, eu senti algo me tocando. Não. Enquanto você estava lá, algo entrou na súria. Eu sou dos mistérios de Deus, irmão, e eu não nego o fogo do Espírito. Tem hora que é o varão que se apresenta, tem hora que é ele que vai na frente. Você lembra do nascimento de Jesus? O varão indo na frente e anunciando. Deixa Jesus anunciar o milagre. Vai fazer por você o que você não pode. Vai fazer pela tua casa o que você não pode. Minha súria, tá te custando muito a conversão de alguém. Tá te custando muito aquele coração ser amolecido. Ai, irmãos, tá te custando muito alguém entrar no prumo, mas não tem problema, porque o toque dele alcançou. E o que estava assim ficou assim. O que estava assim ficou assim. Não é soberba, é Jesus colocando alguém no prumo. Não é altivez, é Jesus colocando alguém na posição. Tu não vai adorar encurvado. Irmãos, eu estou pregando, mas tem cadeia se quebrando na vida de crente. Tu não vai cultuar, não a partir de hoje, encurvado. Minha súria, você não vai adorar mais a Deus encurvada. Porque o motivo da encurvatura dele era Satanás prendendo. Mas não vai montar, não vai vir, não vai prevalecer, não vai suportar, porque é Jesus que está dando a ordem assim direita. Ergue-te, porque para a vergonha do teu adversário tu volta erguida. Se ajeita assim comigo, faz assim, faz. É tu voltando para a posição.
profético. Olha aí como tu se encaixa, olha. Tente amar, Súria. Solta esse braço, solta essa perna. Mandou minha Súria. Solta esse corpo, mexe essa cabeça. Travado não fica na mão do diabo, mas na mão de Jesus tu é livre. E foi orado aqui, o teu espírito é livre. É minha Súria. Sai angústia, sai angústia, sai vazio, sai depressão, sai ansiedade, sai, sai. Não vai te aprisionar, não vai te oprimir, não vai, minha Súria, não vai. Nem que tu queira ficar amarrado, não vai prevalecer. Vai ficar difícil se alguém te reconhecer, tá? Tem alguém que não vai compreender você quando você começar a conversar, porque tua fala já não é mais de amarrado. O amarrado não projeta. O amarrado sempre é o cabeça baixa. É porque ele decide se colocar dessa condição. Mas Deus está abrindo a visão de e o inferno já está se atualizando. Ele entrou no culto amarrado, ele entrou na quinta profética amarrado. Mas a mente dele, a mente dele, a mente dele, a mente dele, a mente dele. O deserto expõe Davi. É no deserto que as pedradas, que também causam feridas em nós, Davi recebe elas. No capítulo de número 16, um homem chamado Simei, sem menos se aproximar e ouvir de Davi o que está acontecendo, ele apedreja Davi. Tem aquele que não quer saber o outro lado da história. Basta ouvir o que estão falando e para ele já vale. Simei apedreja Davi com pedras. Só que as palavras também causam feridas. As palavras são lançadas na mesma proporção que as pedras. Tem alguém do lado de Davi que diz assim: deixa eu resolver isso. Só que Davi está entendendo tanto que o processo dele, quem está no controle é Deus, que ele diz: deixa. Quem sabe não seja Deus. Vê se não dá para mudar de direção. Vê se não dá para virar para Deus e falar assim: Senhor, eu não quero mais. É opcional, não é obrigatório. Eu e você temos esse direito, essa escolha. Só que eu fico com aquela frase que alguns aceitam e outros não: o escolhido não tem escolha. Mas ainda assim, Davi tem a chance de tacar de volta a pedra, a palavra, e permitir que alguém extermine Simei. Mas isso não acontece. Capítulo 17 é o capítulo em que Davi entra para dentro de Manaim. E eu não sei se eu já falei isso aqui, porque é um texto que não tem como extrair desse texto ensinamentos. Quando Davi entra para dentro de Manaim, 3 homens distintos, porque em algumas das vezes é isso que Deus faz. Ele pega a gente que, se fosse uma escolha nossa, fulano não fazia parte, tem nada a ver. Só que Deus trabalha com nada a ver, né? Então vem você, e não é que esse nada a ver dá certo. Esse nada a ver é o encaixe perfeito. Soube filho de Naás, e olha que certa vez os homens de Naás, do povo de Naás, envergonhou os homens de Davi. Só que agora é o filho de Naás que está ajudando Davi.
O segundo é Maqui, filho de Amiel, lá de Lodebar. Lodebar é a terra que ninguém quer estar, ninguém quer morar, ninguém quer ir. É título de campanha por onde passamos, Lodebar nunca mais. Só que lá em Lodebar existem homens de Deus. Porque em locais sem aparência alguma, sem beleza, também existem homens de Deus e mulher de Deus lá. E o terceiro é Barzilai. Barzilai é o mais idoso, de aproximadamente 80 anos. É um senhor mesmo, que a Bíblia informa sobre ele. Esses três homens distintos têm uma semelhança grande. Qual é a única semelhança? O propósito. O que nos une aqui é o propósito. E o propósito nos faz ser parecidos. Se você for ver esse irmão seu na fé, talvez você está com alguns traços muito parecidos com o dele. A sua irmã, talvez você está com os traços muito parecidos com a dela. Talvez a forma como fala, como pensa. E olha que não é nem irmão de sangue, mas está parecido porque o propósito nos faz se parecer uns com os outros. E diz a Bíblia que eles se unem na intenção de amparar Davi. Qual é a ideia? Davi precisa ser tratado. Aí o Senhor falou comigo mais cedo: não substitua a bajulação com tratamento. Nós não podemos bajular quem Deus quer tratar. Nós não podemos bajular. Sim, passar a mão na cabeça, porque Deus não tem filhos mimados. Não, irmãos. É por isso que Pedro e João, na oração da oração nona, entrando para dentro do templo, aquele coxo disse: me dá uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: você não precisa de esmola não, você precisa de Jesus. E é no nome dele: levanta e anda. Por quê? Porque por muito tempo alguém alimentou nele aquele favor, alimentou nele aquela necessidade. Por muito tempo alguém alimentou naquele homem esmola, dá esmola para ele. É melhor dar esmola do que pegar ele pela mão e levar para o templo. É melhor dar esmola para ele do que fazer ele buscar por melhorar de vida, já que dá para ser ou não. Enfim, cada um com a estratégia de Deus. Pedro olha e diz: você não precisa de esmola. Deus não trabalha com filhos mimados. Quem trabalha com gente mimada somos nós. Por medo de perder, damos continuidade. Passa a mão na cabeça. Tem que falar nesse tom, porque ele só entende dessa forma. Só que diz a Bíblia que eles olham bem. E quem é que está entrando por dentro de Manaim? O rei. Só que se Deus levou Davi para ali, o Senhor levou Davi para ali para ser curado. Se Deus levou Davi para dentro de Manaim para ser tratado por homens que ele mal conhecia, tinha um propósito. E qual é o propósito? Davi precisa ser curado. Gente, esses homens não estão pregando para Davi. Esses homens não estão ministrando com imposição de mão sobre Davi. Esses homens estão tratando Davi como um ser humano. Você entende? Eles não estão fazendo nada demais, mas o nada demais é tudo que Davi precisa. Faça somente até onde Deus te mandar, e será o suficiente para alguém sair transformado desse processo. Faça somente o que Deus te ordenar. Você está entendendo? E será o suficiente. O que é que eles fazem, Beth? Eles pegam cama. Eu li com os irmãos o verso 27, 28, versículo 29. Eles pegam cama. Gente, Davi é rei. Davi tem um palácio aguardando ele. Por que é que eles dão a Davi cama, bacia, manteiga, cevada? Por que é que eles dão a Davi trigo? Por que é que eles dão essas coisas a Davi? Se Davi tem tanto luxo que o aguarda, e Davi vai retornar para o palácio, porque eles entenderam, não é o que Davi
Davi quer, é o que Davi precisa. Eles entenderam, Davi é o rei. E tem hora que Deus coloca reis do nosso lado, né? Tem hora que Deus coloca pessoas que a gente olha e fala: Senhor, eu não tenho nem o que falar para ele. Senhor, logo eu não tenho nem o que falar para ela. Só que Deus manda eu dizer à igreja: sirva com a tua experiência, sirva com a tua obediência, sirva com o que Deus está colocando nas tuas mãos, e tu vai marcar ele. Davi é marcado, e eu quero acreditar que esse processo é suficiente para Davi aceitar que o perdão alcançou ele. Tanto é que é o capítulo 18 que Absalão, seu filho, infelizmente morre. E é o capítulo 19 que Davi retorna para o palácio. Foi Davi passar por Manaim que as coisas voltou para o seu lugar. Só que esses homens foram fundamentais no processo de transformação, no processo de cura. Parece que é eles que estão preparando Davi para o capítulo 18, para o capítulo 19, sem que a gente perceba. Preparamos pessoas para a posse da vitória. E não tem problema confessar, porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Quando o Senhor confia pessoas a nós, a glória não fica aqui, a glória volta para quem merece ela. Eles olharam e entenderam: se o Senhor está trazendo Davi, é porque Davi, eu quero falar sobre isso, enfatizar, se Deus está trazendo ele, se Deus está trazendo ela na quinta profética, na quinta da cura, é porque Deus sabe que é você, é a igreja quem vai preparar ele, vai preparar ela para a volta, porque não vai voltar da mesma forma. Quem sabe Davi entrou em Manaim com um pensamento negativo, mas viu 3 homens experientes, aleluia, que estavam dispostos a somar. O capítulo 19, Davi encontra Barzilai e diz a Barzilai: Barzilai, fica comigo. Barzilai diz: sou um idoso com a idade avançada, não quero ser pesado, mas tem um servo chamado Quimon, faz por ele o que você não pode fazer por mim. Lá em 1 Reis capítulo 2 verso 7, Davi diz a Salomão nas últimas palavras, e aqui eu encerro: lembra de Barzilai. Não tem como negar o tempo da cura e as pessoas que fizeram parte desse tempo. Não tem como negar o tempo da restauração e as pessoas que foram fundamentais para que ela aconteça. Davi diz: lembra de Barzilai. Só que Barzilai já está morto, mas Barzilai deixou os frutos. E diz a Bíblia que ele diz assim, com os filhos de Barzilai usa de benevolência e os coloca na mesa. Porque Deus, ele vê quando você abre mão de cuidar de você para cuidar de alguém que sabe Deus se vai reconhecer ou não. Eu quero tranquilizar o seu coração sobre essa palavra. Fique em paz, porque quando você é agente de cura para que alguém seja curado, Deus também antecipa em te curar de feridas que podem acontecer no futuro. Descansa teu coração, porque esses homens cuidaram de Davi, só que Deus também cuidou da família desses homens. Esses homens somaram no ministério, no reino de Davi, só que Deus se encarregou de fazer farto
tornar próspero, abundante, abençoado os frutos desses homens. É por isso que todos eles foram alcançados pelas bênçãos de Deus. Não é somente cura, é vida para poder desfrutar dessa cura. Lembra de Enéas? Enéas, o Senhor te dê saúde. Enéas, o Senhor te dê vida. Enéas, o Senhor te cure. Sim, você vai viver os planos do Senhor na totalidade. Não ficará nada pela metade. Gente. Aí você olha para a história do Egito. Foi 7 anos de fome. Foi sim. José conseguiu administrar muito bem, mas também foi 7 anos de fartura. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aproveita esse tempo. Quem sabe você entrou chorando, mas a glória da última casa será maior do que a primeira. As aflições desse tempo não se compara com a glória que há de ser manifesta. Fique em paz, porque o Senhor não está nos curando, mas Ele está dizendo: estou te dando saúde, estou te dando dias, estou te dando tempo para viver. Descanse seu coração, porque o nome dele é cura. Que os irmãos possam ficar com essa palavra guardando na tábua do coração. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. E você aplauda Jesus aí? Glória a Deus.